General Braga Neto será o candidato a vice na chapa do Bolsonaro, pelo menos é isso que o Bolsonaro falou mais uma vez agora no final de semana, que Braga Neto, que é do mesmo partido dele, se não me engano é o PL, e seria o candidato, né, o general seria o candidato a vice na chapa dele, do Bolsonaro. A grande mídia, o consenso da Globo News vai achar essa escolha muito ruim. Eu concordo que a escolha é muito ruim, mas tem algumas coisinhas aqui que eu quero explicar. Em primeiro lugar, eu acho que isso aqui é muito ruim por motivos bastante diferentes do que o pessoal da Globo News vai argumentar. O pessoal da Globo News basicamente vai falar que o Braga Neto não seria uma boa escolha porque ele não estaria mais perto do centro político, de pessoas que ainda não estão junto com o Bolsonaro, e o fato do general Braga Neto não ser uma mulher. Tipo, isso aí para a Globo News é meio caramba. Como você quer ganhar uma eleição sem uma mulher na sua chapa, Bolsonaro? E eu acho que isso aí não tem o menor sentido. O Bolsonaro é muito mal avaliado entre as mulheres, isso é verdade. Agora, não é colocando uma mulher como vice que vai fazer alguma mudança na rejeição dele, ao nome dele, nesse público. Tipo, para mim isso não faz sentido. Faz sentido quando você fala assim, beleza, vou colocar uma mulher como a Tereza Cristina, que era outras das possíveis candidatas a vice, e colocar a Tereza Cristina, mas não o fato dela ser mulher. Eu acho que o fato dela ser mulher é irrelevante. É que com a Tereza Cristina você teria um apoio um pouquinho maior no agro, você teria um poder um pouco maior no pessoal do Centrão. Ela é uma figura mais profissionalizada, menos histérica, menos dodói da cabeça. Eu acho que isso daí poderia trazer um certo ganho para a chapa do Bolsonaro. Mas não tem absolutamente nada a ver com o fato dela ser mulher. Isso daí é essa política identitária babaca. Eu não sei se eu posso ficar xingando, mas, cara, para mim é basicamente isso. E o pessoal da Globo News engole isso, acha realmente que colocar uma mulher pode fazer alguma diferença na chapa. Eu acho que isso aí não tem o menor sentido. Beleza, vamos voltar alguns pontos aqui para trás. Se a gente for ver quem são os candidatos a vice-presidente no passado, a gente vai ver aqui em 2018 que teve o Bolsonaro colocando o Mourão como vice, comparando com outro candidato que foi ao segundo turno, que era o caso do Haddad. Agora, interessante é que o Haddad teve uma estratégia muito parecida com o Bolsonaro naquela época, que colocou a Manu como vice-candidata. E eu acho que isso daqui fazia um pouco de sentido em termos de... Eu estou conversando com a pessoa, eu entendo motivos, mas eu acho cagada. Por quê? O Haddad colocou uma vice que seria uma vice seguro contra impeachment, que é exatamente o que o Bolsonaro quer fazer com o Braga Neto, que é exatamente o que ele fez com o Mourão. É basicamente o seguinte, olha, se eu ganhar a eleição, vocês vão ter que me engolir. Porque se vocês tramarem um impeachment, vocês vão ter que ficar com o Mourão. Então, o Bolsonaro, ele estaria relativamente tranquilo, sabendo que muita gente não vai querer tirá-lo para colocar o Mourão. E o que ele está tentando fazer para 2023 é exatamente a mesma coisa. Colocar um seguro, ou seja, olha, não vai me tirar daqui, porque se vocês me tirarem, vai colocar esse cara aqui no lugar, e eu acho que ele não é tão melhor aí aos seus olhos do que eu, beleza? Agora, o PT foi muito equivocado em 2018. Eu entendo um pouco do ranço que o PT tinha de ter sofrido um impeachment, porque se você for ver, o Lula tinha o Zé Alencar de vice. O Lula não tinha um seguro impeachment. Poderia perfeitamente tirar o Lula e ficar o Zé Alencar. É outra força política, outra pessoa. Não tem problema nenhum em você tirar um e ficar com reserva. Porque, aos olhos de muitas pessoas, o reserva é muito superior ao titular. Com a Dilma, foi a mesma coisa. Você tinha a Dilma e depois você tinha aqui o Temer. Não existiria problema nenhum em você tirar o titular e ficar com o vice. Porque o vice é melhor visto em boa parte da sociedade e das forças políticas do que o titular. Ou seja, aqui eles foram humildes. Colocaram alguém que complementa a sua chapa, alguém que complementa a sua chapa. Aqui eles foram tentar
voar solo e quebraram a cara, porque na cabeça deles era o seguinte: olha, se o Haddad ganhar, vocês não vão me tramar um impeachment não, porque se vocês me impeacharem, quem vai entrar é a Manu. E para a cabeça das pessoas que provavelmente queriam o impeachment do Haddad, a Manu é pior que o Haddad, então ninguém ia tramar para isso acontecer. E o Bolsonaro teve essa mesma coisa também em 2018, só que você começa a ver que essa estratégia agora pode não funcionar, porque o Bolsonaro está realmente muito mal nas pesquisas. Não adianta para o Bolsonaro, se você estiver escutando esse vídeo, presta atenção, não adianta você fazer um seguro para não sofrer impeachment em 2023 se você não vai ser eleito, caramba. Se você não vai ser eleito, não adianta você ter isso. Isso aqui pode servir aí para você tentar fazer uma barraquinha aí quando você perder a eleição, aí falar que é a urna dos Illuminati, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas você não vai ganhar a eleição por causa do nome do Braga Neto. Você está jogando as cartas de uma forma bastante equivocada. Beleza? E eu já falei várias vezes aqui, eu acho que a escolha de vice-candidatos a presidente, elas são muito mais uma questão simbólica do que propriamente algo que traz voto. Então, se a gente for pegar o Lula pegando o Alckmin, eu acho que pouco traz de voto o Alckmin ser vice do Lula. Para as pessoas que vão votar no Lula, eu acho que é pouquíssima pessoa. Mas o Lula sinaliza para várias outras forças políticas e econômicas com poder desproporcional, não estou falando juízo de valor aqui, no jogo político, de que, olha, a gente vai ser aqui na maciota, não tem problema. O grande problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro é maluco. Você dificilmente vai convencer uma pessoa que já não gosta do Bolsonaro, como é o meu caso, que ele vai fazer algo diferente. Você pode pegar o melhor vice do mundo. Ele vai fazer besteira no final das contas. Ele é maluco, ele vai ferrar tudo no final das contas e não tem a menor chance dele melhorar. Então, eu acho que está muito errado toda essa história do consenso da Globo News e também essa estratégia aí do Bolsonaro, mas se a gente for pegar, o nome do Braga Neto ele é importante por algumas coisas na campanha do Bolsonaro. O nome do Braga Neto ele é considerado o núcleo profissional, não estou de brincadeira, da campanha do Bolsonaro 2022, que é composto por Braga Neto, que é composto pelos outros patriotas Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Flávio Onca. Esse daqui é o núcleo duro profissional da campanha do Bolsonaro em 2022. Isso daí está bastante complicado, porque o Bolsonaro ele precisa de voto. Não adianta você ficar pregando para convertido. Se o Bolsonaro quer voto melhor nas mulheres, não é colocando uma mulher lá. É que o Bolsonaro é tão ruim, cara, que eu acho que nem ele consegue resolver isso. Mas digamos que ele não fosse uma figura tão abjeta do jeito que é. Ele poderia conseguir o apoio das mulheres com coisas nada a ver com colocar uma vice-mulher. Poderia fazer umas políticas boas, econômicas, que a pessoa fala assim, até que a minha vida está melhorando, poderia demonstrar um pouco mais de preocupação, poderia demonstrar ser um homem forte, eu acho que isso aí não tem o menor problema no público feminino, mas o problema dele é que ele mostra aquela masculinidade meio frágil. Poderia ser um cara bastante homão, do jeito que o Bolsonaro queria ser, mas não é, que poderia, com certeza, atrair bastante o eleitorado feminino, se assim o vissem como uma pessoa séria, uma pessoa que é ríspida, mas está com o coração no lugar certo, que é trabalhador, que é, sei lá, forte mesmo, né? Disposto a enfrentar o sistema, algo que muitas mulheres viram em 2018 e não estão vendo agora. Porque as mulheres, assim como os homens, mas as mulheres mais, viram a besteira que é o Bolsonaro, beleza? Eu não lembro exatamente aqui, mas se não me engano, em 2018, o Bolsonaro ganhou até no público feminino. E na época eu não achei isso bizarro. Bizarro é agora, se você ainda continua
apoiando o Bolsonaro depois de tudo que aconteceu, daí já é meio problemático. E o caso da mulher é apenas um caso mais representativo disso por causa dessa política identitária errada do pessoal querer ficar representando todo mundo achando que vai fazer alguma diferença. Não vai, beleza? Agora, última coisa que eu queria comentar é seguinte, o militar usa o Bolsonaro ou o Bolsonaro usa o militar? Isso aqui é um tema que eu tenho bastante dificuldade de entender, porque eu acho que são as duas coisas que acontecem simultaneamente. Eu não tenho certeza, quer dizer, eu não tenho dúvida que o Bolsonaro usa os militares, mas pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto, os militares também se aproveitam muito do Bolsonaro e essas coisas que falam que os generais estão muito decepcionados com o Bolsonaro, não gostaram. É mentira. Mentira. Os caras estão lá com o Bolsonaro, estão gostando do poder e eles vão ficar no poder com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Mesmo que se o Lula for eleito, para os militares eu acho que não tem tanto problema. Principalmente porque o Lula é Lula. O Lula não é teoricamente o PT. O Lula é muito maior que o PT. Agora, num possível governo, provável governo, provável também não, é possível mesmo, governo Dilma, daí a coisa poderia degringolar bastante feio. Mas no caso do Lula, eu vejo o risco de algum golpe, alguma coisa assim, bem menos forte do que seria se fosse outra pessoa do PT, beleza? Então isso aqui é um vídeo meio confuso, eu quero dar uma estudada melhor, tô até lendo esse livro aqui, que me foi indicado, O Espírito Militar, um antropólogo na caserna, é um professor lá da GV do Rio, antropólogo, e parece bem interessante, legal? Então comenta aí embaixo o que vocês acham, mas o Bolsonaro está fazendo um seguro para não sofrer golpe em caso ele ganhe, só que ele não deveria estar preocupado com isso agora. Ele deveria estar preocupado em se eleger e colocar alguém do próprio partido para o mesmo nicho político. Tipo, é receita do fracasso. Mas tudo bem, né? O Bolsonaro faz o xadrez 7D dele e burro sou eu aqui que estou fazendo videozinho no YouTube, né? É isso aí, um abraço, tchau, tchau.